Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui para mim já é boa noite. Só estou colocando tudo. Né? Agora É verdade. a gente está 4 horas aqui na frente. Tem o Jair aí que também está em Lisboa. Nós estamos tudo internacional agora. Olha os brasileiros criando para o mundo, hein, gente? Tem que ficar, né, registrado isso daí. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui nesse espaço totalmente colaborativo e dizer que esse movimento faz parte de toda uma rede que a gente está criando, que é o Fashion Hub. E que o Fashion Hub já existe, né, há uns 2 anos, mas agora, mais do que nunca, como ele foi todo concebido para ser online, mais do que nunca ele está de acordo com o tempo atual, né? E a gente montou isso, esse é o nosso 13º Me Dá um Mic, dia 13, né? Então tem uma coisa, quem gosta de numerologia aí, quero agradecer todo mundo que faz isso possível, né? A gente não está fazendo isso sozinho. E eu estou super contente porque... O André está chegando aqui. Vai, agiliza. Eu estou super contente porque as coisas automaticamente, assim como toda a rede, estão acontecendo espontaneamente, né? Então, depois eu vou passar o endereço para vocês entrarem nesse grupo também. Tem muita gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem gente... do Acre, tem muita gente daqui de Portugal também, e isso é legal porque num espaço a gente está se movimentando, como vocês também, e criando muita sinergia, porque eu acho que eu não acredito, a gente não acredita na moda, não mais num formato que não seja coletivo, colaborativo e de muita sinergia, né? Que a gente consiga trazer todo o conhecimento que tem, que está rodando esse momento, e tem um monte de coisa, né? Cada vez mais a gente vê tanta informação que a gente até fica um pouco perdido. Então, por isso até que a gente criou o Me Dá um Mic, porque ele é um pouco mais organizado, acontece às segundas e quartas-feiras, sempre é online. Depois esse material, ele sobe para o YouTube, né? Então, acaba sendo registrado e é muito legal porque muita gente acaba assistindo depois. Estamos falando aqui do Porto, de Portugal. Há 2 semanas há 2 semanas não, há uns 10 dias nós começamos o desconfinamento. É bem interessante todo o processo, mesmo que tenha já começado o desconfinamento, eu não saí tanto, saí pouco, porque a gente já se acostumou tanto com esse ambiente interno de trabalho, e enfim. Mas ontem eu fui numa das ruas que tem um certo comércio aqui, achei muito interessante porque aos poucos, né, de uma forma comedida, de uma forma bastante consciente, de uma forma saudável, que as pessoas têm se protegido, todo mundo, a lei é o seguinte, toda loja que tem menos de 200 metros quadrados com porta para a rua pode abrir. E com controle de pessoas e todo mundo de máscara. Apenas os mercados que não tem mais o controle de entrada, né? Então, mas você tem o controle de máscara, todo mundo trabalhando de máscara e tudo. E tudo muito tranquilo. Então, assim, é bem interessante. E quero super agradecer, Paula. Assim, já existe uma conexão já de coração, já faz anos, né, Paula? E acho que a gente nem precisa falar quantos anos aqui. Vamos abrir o baú, mas eu falei, gente, eu quero alguém que fale sobre o trabalho colaborativo, sobre trabalhar junto, sobre conexões. A gente já tinha falado várias conversas antes, eu falei, agora essa conversa precisa vir. E são sinais, né? Aí a Paula falou, você não sabe, a gente está, né, acabamos de montar um movimento. Eu falei, nossa, que incrível. Então, vem para cá para contar para a gente, né? Então, quero agradecer a Luísa, quero agradecer a Paula, e como é interessante a gente pensar nesse momento, que claro que você tem que fazer um planejamento, e a Heloísa estava contando até o processo aqui, mas se a gente planeja muito, a gente não faz. E eu acho que isso é legal, né? Então, vocês, de fato, claro que tiveram uma super ideia, mas conseguiram concretizar isso e mobilizar bastante as pessoas. Então, abro aí o microfone para vocês. A gente tem aí uns 30, 40 minutos para conversar e depois a gente abre aqui para o pessoal. Então, Lu, super obrigada pelo convite. Como a Lu mesmo comentou, a gente já se conhece há algum tempo, né? Assim, muito
Lu, já fizemos, enfim, já trabalhamos junto, né? O André entrando aí também. Oi, André, tudo bom? Oi, tudo bom? Bom te ver. A Lu já deu aula várias vezes. Oi, tudo. Bom te ver também, André. Obrigado. A Lu já deu aula várias vezes em cursos de pós que eu coordeno aqui em Porto Alegre, né? Que é onde eu moro, Porto Alegre, Brasil, aqui Rio Grande do Sul, tá? E foi muito legal, a gente vinha conversando já sobre algumas coisas para fazer, essa ponte também Brasil-Portugal, faz algum tempo, assim, que eu tenho muita vontade de estabelecer algum vínculo com Portugal também, né? Muito por gostar e por ser uma estudiosa da economia criativa e por entender que é um movimento, assim, muitas coisas começaram a acontecer em Portugal, especialmente ali a partir de 2015, 2016, muito em função do estabelecimento de algumas práticas em torno da economia criativa. Então, como eu vi isso acontecendo, eu fui me interessando cada vez mais e querendo muito ir para aí conversando com a Lu e com o André para encontrar algumas formas, e aí aconteceu toda a pandemia, mas no fim da história, em função de outras coisas que a gente estava conversando antes, a gente se encontrou de novo, né? E aí que eu comentei a respeito desse projeto, que é o MAG, que é Moda Autoral Gaúcha, né? Então, na verdade, o nome do projeto chama Eu Amo Moda Autoral Gaúcha, né? E a gente quer trabalhar muito com essa perspectiva do afeto pelo trabalho feito de maneira local, né? E de forma também autoral. A gente acredita muito na importância dessas duas frentes, né? De estimular aquilo que seja economia local, o consumo local, e também a autoridade, né? A autoralidade. Então, nós acreditamos que essas duas frentes são muito importantes e que se mostram aí como mecanismos de transformação também desse momento de incerteza para um próximo momento que a gente não sabe qual é que vai ser. Portugal está dando alguns sinais de onde a gente pode ir, né? Mas a gente ainda não sabe muito bem como é que vai acontecer isso, tá? O Instagram, para quem quiser conhecer um pouquinho do movimento, chama somos.mag, tá? Vocês encontram lá a gente. Tem o nosso manifesto, as 3 primeiras publicações, então, são do nosso manifesto, tá? E o nosso manifesto, ele é um orientador, vamos dizer assim, né? Do que a gente acredita enquanto movimento. E a gente também tem, junto com o nosso manifesto, nós também temos alguns princípios que nos orientam para o futuro. E esses princípios são 4 que nós elencamos, porque nós entendemos que enquanto um movimento social, né, que buscava transformar uma realidade, era importante a gente ter um alinhamento também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque, afinal de contas, são ali norteadores para pensar um amanhã, né? Um amanhã mais justo, sustentável para todos, e não só para algumas pessoas, tá? Então, a gente entendeu a importância também de se orientar por isso, e até porque o movimento, né, do Eu Amo Moda Autoral Gaúcha, ele, neste momento, é um movimento no sentido justamente de ativar muitos negócios locais que estão sofrendo muito em função da pandemia, mas ele pretende, no futuro, ser um selo, né? Então, ele pretende ser, sim, um mecanismo de diferenciação daquilo que é feito, né? A partir, não só da utilização de mão de obra local, mas também, preferencialmente, de insumos locais, né? E, claro, baseado nessa perspectiva do autor. Então, de valorizar o autor e de dar ao autor um espaço para se mostrar o que faz, por que faz, como faz, né? Mas, assim, eu entrei nesse movimento para dar, vamos dizer assim, uma cola na coisa. Na real, o movimento ele foi construído um pouquinho antes, né? De eu e outras pessoas nos conectarmos. E aí a Heloísa Hervé, que está aqui com a gente, a Elo, vai ser a pessoa que vai poder explicar um pouquinho melhor o porquê que esse movimento surgiu e porquê que ele foi tão importante, está sendo tão importante, né, Elo? Então, deixa a bola para ti agora. Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia.
né? Não vamos nos perder pela questão do tempo. Nós estamos trabalhando com o tempo lógico, parece uma sessão lacaniana isso aqui. Então, né? Boa. Vamos por Lacan, né? A pessoa vai trabalhar com o tempo lógico agora. Gente, pegando, eu gostei muito que a Luciane falou. Às vezes a gente fica planejando e não sai nada, né? Eu vou tentar resumir o que aconteceu, tá? Eu tenho eu e a Bia, nós temos uma loja autoral que abriga 22 marcas, tá? Já há 3 anos aqui em Porto Alegre. E tenho também uma marca de roupa, 2B, com Confiwear. E o que nos aconteceu foi uma coisa, nós vínhamos há muito tempo vendo o crescimento da questão da moda autoral, né? Mas o que acontecia? A questão da moda autoral, ela está muito ligada também à questão do autor. O autor tem algumas características bem próprias, bem peculiares, né, dos artistas. Ele, primeira coisa, tudo é meio ostra, né? Eles ficam muito... Isso é do per si, né, da autoria, né? Então essa coisa já não tem muito uma integração, né? E a gente observava isso na loja. A gente sempre pensava assim, poxa, a gente tem que fazer um movimento, né, dos autores, juntar os autores, aquilo. E nós precisamos de uma pandemia, né? Que o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que nós fomos empurrados num abismo, começamos a cair, né? E a gente pensou, puxa, que ótima oportunidade de construir um avião, né? Então não teve um planejamento, tinha uma intenção, né? Mas era aquela intenção conversada e agora realmente nós tivemos que fazer alguma coisa. Por quê? O que acontece, gente? Os autores, né? Para vocês terem uma ideia em termos de economia, primeiro, não tem capital de giro, né? Óbvio, né? A empresa, o CNPJ e o CPF é a mesma coisa, né? Então, o que acontece, gente? 70% do ganho dos autores provinha de feiras, e as feiras foram eliminadas. E o resto vinha da questão das lojas colaborativas, uma vez que eles não entram dentro do varejo formal, né? Do varejo tradicional, né? E aí o que acontece, gente? Nós começamos, né? A gente na loja fizemos 500 movimentos para gerar, né? Venda, isso, aquilo, mas nós começamos a pensar muito, está aí, depois, quando abrirem os shoppings, vai dar o efeito manada, vai todo mundo para o shopping, vai todo mundo se jogar, né? Naquele circuitinho que existe. É hora da gente se mostrar, é hora da gente pegar e botar uma seta, por aqui é melhor, né? Exato. E o que é isso? Isso foi nós criarmos esse cluster de moda autoral, nós criarmos esse segmento de moda autoral e, principalmente, entregar para as pessoas, para a comunidade, a seguinte ideia: comprar moda autoral, comprar de autor é uma atitude política, enquanto polis, por quê? Enquanto cidade, porque o autor, toda a questão da moda autoral, ela gera uma enorme parte da economia local, né? E essa economia local, uma vez abastecida, vai retornar em forma de qualidade de vida das próprias cidades. Então, a gente pegou o exemplo, estudamos o que estava acontecendo na Itália, em Portugal e no Canadá também, que tem um movimento muito grande agora também nesse sentido, e nós adaptamos essa ideia para criarmos esse movimento, primeiro, de reunir os autores e nós criarmos essa ideia. Não é o consumo pelo consumo, não é compre da gente, por favor, não, é comprar da gente vai fazer com que a cidade melhore, vai fazer com que mais pessoas, todas as pessoas envolvidas nessa grande teia que muitas vezes que é esquecida
por planos econômicos, que é esquecida por bancos de fomento, né? Porque é uma coisa que ela não, muitas vezes não está descoberto, né? Não está na formalidade, mas ela está na realidade. E aí é que entra a grande ideia que a Paulinha estava falando, da questão de que isso está 100% inserido dentro da ideia da economia criativa. Por quê? Porque nós não, se nós formos pensar pela ideia econômica capitalista, coisa e tal, o que a gente tem? São várias pessoas concorrentes que estão se... Não, nós somos todos autores com a mesma questão e nós vamos juntos resolver, né, o que vai ser melhor para nós, né? Então, esse movimento que visa a ser um selo e que a gente, eu acho que sem querer, a gente criou uma grande teia, né, que tem vários caminhos para ir. Esse movimento ele começou com um susto, né? E ele está hoje se transformando em a elaboração de um segmento dentro não só da economia, mas dentro da vida da cidade e da vida das pessoas. É uma transformação de comportamento, que eu acho que tu estava contando agora, né? A Lu estava contando agora. Gente, o mundo depois de março para nós, né? Aqui, o que era antes foi, né? Nós tínhamos a C e DC, agora o AC e DC vai ser antes do corona, não vamos deixar Cristo de lado, e vai ser antes do corona e depois do corona. E depois do corona. Né? O novo normal, eu acho que o novo normal se comunica muito mais com os pequenos negócios do que com os grandes conglomerados. Ela fala muito mais com a minha loja do que com o shopping. Então, eu acho que tudo isso junto, né, é o que nós estamos visando dentro desse movimento. E aí, que nem eu disse, a gente chamou a Paula, né, para dar, né, a Paula, a Madi e a Paty, para dar exatamente, porque nós tínhamos um problema, né, e é para a gente conseguir que essa solução não seja só uma solução de um foco, mas que se transformasse num movimento. E foi esse upgrade que a academia nos trouxe. Eu acho que isso tudo que a Elô falou e o aspecto também, assim, a importância da gente entender o nosso papel na comunidade, né? Então, o quanto que nós, enquanto empreendedores, né? Porque, enfim, eu também me coloco como uma empreendedora de ideias e projetos, né? Então, nós, enquanto empreendedores, a gente consegue transformar a nossa realidade e levar para as pessoas, então, que fazem parte dessa comunidade, alternativas, porque foi exatamente isso que a Elô colocou, né? Então, de repente, as coisas, porque foi assim no mundo todo, não foi só aqui, né? As coisas, elas saíram daquela maneira como a gente imaginava que ia ser o mundo. A gente tinha uma certeza até ali em março e isso tudo veio à terra, né? Acabou, assim, na verdade, final de fevereiro, março ali, aquilo que a gente conhecia começou a ser totalmente transformado. E, de repente, uma série de pessoas, então, que dependia muito dessa ampla rede, né, de produção de bens e de serviços, meu Deus, se viu, assim, desassistida, né, Elô? E aí, o que a gente vai fazer? Exatamente. E agora? Né? O que acontece? Quem pensa na gente? Quem promove alguma coisa para que a gente continue podendo entender que amanhã a gente vai ter grana mesmo para viver, ou trabalho mesmo, né? Para poder entender assim que vai poder continuar de alguma forma ainda vivendo aquilo que até aquele momento era o seu normal, né? Então, todas essas incertezas, elas foram meio que o pano de fundo, assim, para a gente dizer, não, peraí, a gente precisa dar alguma alternativa, né? E aí a alternativa que a gente encontrou foi a partir da colaboração e da união de quem estava passando pela mesma situação no mesmo momento, né? Então, acho que isso foi algo muito importante, né, Elô?
E aí, a uma partir... coisa que eu acho... Pode falar. Desculpa. Uma coisa que eu acho Não, muito importante na questão autoral é que é o seguinte, gente... No momento que tu perde um autor, que a marca fechou, tá? O cara não tem mais grana, coisa e tal, ele parou de fazer a marca dele. Olha quanto da história, entende? Quanto saber, quanto fazer, tu entende? Se perde junto. É uma história que deixa de ser contada através dos seus produtos. Eu mexo sempre com o pessoal que lá na loja eu não vendo nenhum produto. A pessoa chega, eu apresento a história dos autores e as pessoas se identificam muito com a história. Então, por exemplo, tem um rapaz lá que faz umas bolsas de crochê maravilhosa. Ele era do mercado financeiro, ele saiu e agora ele é um monge budista. Bom, a pessoa já diz assim, me dá essa bolsa. Entende? A bolsa é consequência da vida do Tiago, entende? Os nossos vestidos são consequência da vida, a Bia que cria mais os modelos, né? Então, isso tudo se perder, né? É uma coisa que tem toda uma história, todo um saber, uma coisa que deixa de ser contada. É uma história a menos, né? É um legado a menos. Então, eu acho que, além de tudo, tem esse lado histórico e tem esse lado afetivo, né? Da questão da moda autoral. Vou puxar um pouco, né, para uma das perspectivas que justamente a gente entendeu, assim, que era importante de trabalhar no movimento, e aí pensando mesmo nele como um grande drive, assim, né, de histórias, justamente um grande, não só um repositório, porque, né, não é só isso, ele ao mesmo tempo que ele concentra, ele também difunde, né. Mas a gente queria muito, sim, ter todas essas histórias num lugar, dar visibilidade para essas histórias, porque a gente sabe que elas existem e que elas são importantes, como disse a Elô. Cada autor utiliza determinadas técnicas, e é isso, né? Um conhecimento e algumas técnicas, e é isso que acaba fazendo com que ele se diferencie, inclusive, dos outros, né? É a maneira como ele vai utilizar esses conhecimentos e por meio das técnicas que ele vai colocar em prática, então, esses conhecimentos, tá? E a gente entendeu a importância de falar sobre isso, né? Então, assim, no Instagram que foi criado, que a gente muito rapidamente, então, começou a buscar pessoas, né? Convidar pessoas. Agora está um pouco mais organizado isso, mas no início a gente começou a buscar autores, né? Pouco mais. Pouco, né? Mas a gente começou a buscar autores para que eles nos mandassem material para que a gente pudesse colocar, então, nesse espaço, que é o nosso Instagram. E a gente entendeu que era importante mostrar, obviamente, o que eles fazem, lógico, né? Tem que ser um lugar de visibilidade, mas, ao mesmo tempo, contar a história deles, né? Então, assim, cada post de cada marca, né? Fala sobre a marca e tal, mas fala também sobre o autor, ou seja, fala sobre quem está por trás daquilo tudo, né? E busca brevemente falar sobre as suas motivações, sobre o que ele faz, o conhecimento que ele está utilizando ali, né? Qual é as suas técnicas. Então, a gente fala sobre isso porque a gente entende que esse conhecimento ele é fundamental, porque, na verdade, toda a base de autor que a gente trabalhou tem muito a ver com isso. É a maneira autorreferente, ou seja, o que essa pessoa busca em si mesma, né? Transforma e aí oferece como expressão sua para o mundo. Né, Elô? Eu vi que tu queria falar exatamente. Alguma coisa. Não, mas é exatamente isso aí, né? É porque essa história é muito engraçado. Existe um drive de consumo que é muito ligado à questão de culpa, né? De porque eu estou consumindo isso, aquilo. E eu consumo, o consumo da autoria, eu digo que ele é guilt-free, né? Porque a pessoa ela se identifica com o propósito do autor. E é muito engraçado de como acontece, né? Porque eu atendo ali na loja, né? Só eu e a Bia que atendemos.
da pessoa se sentir à vontade de contar a sua história também. É muito engraçado, ela começa também, e muitas vezes a gente vê que os nossos autores servem de inspiração também para as pessoas, né, começarem a empreender, começarem a colocar sua marca, colocar esse seu dom, né? Porque essa é a questão da autoria, né? Nós estamos falando de um dom, nós estamos falando de alguma coisa que a pessoa sabe fazer, gosta de fazer, e que bom que ela possa viver daquilo, né? E que muitas vezes é uma coisa que já vem da família, né? Então tem toda essa questão que ela tem um peso muito grande e a gente não pode deixar, a gente tem que proteger isso. Nós temos que, esse nosso movimento ele visa muito isso, que nem a Paula estava falando, a gente resgatar, pegar o autor também como grande selo dos seus produtos, né? E isso aí é uma coisa assim que, em termos de afeto, em termos de uma certificação que é única, né, nos nossos produtos. É que aí as pessoas elas deixam de enxergar os bens, né, aquilo que elas estão consumindo só pelo simples uso, pela sua simples função. Exatamente. Passa a ser alguma coisa além disso, né? Então a gente buscou justamente lançar luz sobre a história, né, das pessoas que fazem parte, assim, e as suas motivações e tal, para que quem está indo até esse espaço onde a gente está dando visibilidade entenda que existem outras coisas por trás daquilo, né? Que não é simplesmente um objeto, né? São histórias que estão conectadas àquele objeto, são vidas que estão conectadas àquele objeto, são afetos que estão conectados àquilo também. Então, a gente até costuma dizer, né, que a gente tentou criar uma rede de afetos, assim, né? Exato. A perspectiva da gente trabalhar de maneira colaborativa, claro, ela num primeiro momento, acho que a gente ainda está no primeiro momento, porque, na verdade, o movimento tem pouco tempo, viu, gente? Assim, a gente tem o quê? Uns 20 dias, né, Elô? Por aí, assim, não é muito mais do que isso. Talvez um pouco mais maturando. Talvez um pouco mais maturando, né? Mas que a coisa aconteceu mesmo, assim, ganhou forma, né? Não faz muito tempo. Mas, num primeiro momento, tudo foi um pouco caótico, né? Como não poderia deixar de ser, porque, afinal de contas, as pessoas acharam legal, começaram a participar e a galera começou a querer mandar as coisas, né? E a gente tentando organizar. Agora a gente está conseguindo organizar um pouco melhor as coisas, né? E a gente entende que mais e mais pessoas também querem fazer parte. Hoje nós já temos, se eu não me engano, são 26 marcas fazendo parte. Isso não é pouca coisa, porque são 26 autores, né? E cada um desses autores tem a sua própria rede, né? De pessoas que trabalham, de pessoas que convivem, de famílias. Então, são 26 redes de histórias que a gente está conectando. Então, isso amplia muito mais. O nosso movimento ele acaba tendo assim uma ampliação, ele reverbera para muito além, né? E a gente está tentando também, de alguma maneira, organizar algumas formas da gente difundir os princípios, né? E de propagar mais mecanismos para que as pessoas se associem, para que elas entrem. A gente quer que elas entrem, né, Elô? Então... E uma coisa, eu só queria fazer um parênteses assim, que são 26, né? É muito engraçado, porque a gente tem nós criamos um site, né, onde a pessoa tem que preencher um formulário, né, básico, e tem que colocar algumas coisas, e tem muita gente assim que não tem nem foto dos seus produtos, é uma coisa assim, né? Então, né, esse número ele vai crescendo conforme também a gente vai acaba dando uma organizada na vida do autor, né? Porque principalmente aquele que vive muito de feira, ele acaba só levando as coisas dele, jamais fotografa, né?
E ainda mais que eles dizem, essa é coisa única, daí, né? Eu estava rindo porque o Raul Krebs acabou de levantar a mãozinha, ele é fotógrafo, né? Acabou de levantar a mãozinha. Tô aqui. Ai, Raulzito. Né? Mas é muito engraçado, assim. Então, o pessoal está até tá agora tendo uma organização mínima, pelo menos, para entrar no Somos Mag, né? Pelo menos não, e tem isso, algumas né? coisas assim muito engraçadas, porque realmente as pessoas querem, né? E a gente tem algumas coisas que a gente colocou, assim como básico, né? Então, imagens boas para a gente colocar no Instagram, porque a gente acredita que, poxa, não é só ter o espaço ali, a gente quer que aquilo sirva realmente como um ambiente de visibilidade e a gente quer que essa visibilidade aconteça da melhor maneira possível, né? Então, a gente já vê que a gente está trabalhando numa dimensão também de educar, né? As pessoas, assim, do tipo, olha, né? Minimamente para você poder ter uma visibilidade legal, para que as pessoas, né, enxerguem bem o seu produto, você precisa, né, ter isso, isso e isso. Veja bem, né? Seria interessante mandar as fotos dessa maneira, fazer um textinho assim, assim, assado, né? Então, a gente entende assim que a gente já está trabalhando nessa dimensão também, né? O que é muito legal no final das contas, porque enfim, porque a gente entende que também as pessoas estão muito abertas a isso, né? Elas permitem que a gente também trabalhe nessa dimensão de dizer, olha, né, minimamente você precisa ter esses critérios, né, e enviar para a gente algumas coisas organizadas assim, para você também ganhar com isso, né? Não é a gente, mas é a pessoa, para que ela também possa ganhar com isso, né? E outra coisa que a gente também já percebeu é que quanto mais pessoas estiverem fazendo parte da rede, mais visibilidade a gente tem, né? Então, todo mundo acaba ganhando com isso, que é isso que a Elô estava falando antes. Numa perspectiva de capitalismo clássico, né? A ideia seria de que todas essas pessoas que fazem parte, elas competem entre si, então elas deveriam aniquilar umas às outras, vamos dizer assim. E a gente entende que não é por aí, sabe? Até porque a gente também compreende que cada um ali, por causa das suas histórias, dos seus conhecimentos e das suas técnicas, tem o seu diferencial. Então, vai acabar chamando atenção para si em função disso, né? E, claro, utilizando esses aspectos que a gente está colocando ali como diretrizes mínimas, assim, de visibilidade e de ter, né, e de poder se mostrar para o mundo, é lógico que vai ter também, vai chamar atenção também, né, não só pelo produto, mas também pela maneira como consegue apresentar isso e pela sua história. A sua história é fundamental, né, também para poder... E uma coisa importante é essas duas mãos, né? Que começa a questão da economia criativa, dentro da economia criativa, essas duas mãos. Quanto mais, porque o que acontece? Tu vai lá, tu te associa, tu recebe o selo e tu passa a usar o selo em todas as tuas publicações, certo? Então esse selo ele começa a ser, né, conhecido, né? O movimento começa a ser conhecido. E aí o que acontece? Quanto mais tu trabalhar em função do fortalecimento do Somos Mag, mais forte tu vai ser. Então, esse entendimento de que quanto mais eu fizer pelo todo, né, maior esse bolo é muito importante. E é uma coisa interessante, até agora, semana que a gente vai fazer uma reunião com todos todo mundo, com todos os participantes do selo, né? A gente, isso é uma coisa que a gente está vendo muito forte, né? Que é exatamente essa questão de que juntos a gente consegue muito mais, a gente consegue uma força, né? Brincando, tá? Eu tenho lá no meu Insta 3.000 da minha marca, né? 3.000 seguidores, o outro tem isso. Gente, o que nós vamos conseguir atingir é muito maior. É muito maior. E principalmente saber que a minha marca não está sozinha. A minha marca está
né, fazendo parte desse circuito, fazendo parte de alguma coisa, e é de um movimento em favor de todos. E a gente colocou, né, eu amo moda autoral gaúcha, mas é nossa ideia que isso se faça no Brasil inteiro, né? Porque não é eu amo moda autoral brasileira, né? Sim, mas eu amo é que o localismo, né? Que isso seja trabalhado em cada estado, né? Para que dessa maneira, por exemplo, se Santa Catarina faz a mesma coisa, o que acontece com o movimento do Rio Grande do Sul? Ele fica mais forte, né? Então, trabalhando, eu pareço o Edgar Morin falando, eu trabalhando localmente, eu vou atingir, né, o mundo, né? Porque todo mundo está no seu lugar, né? Então, Exato. basicamente é essa a nossa ideia, né? Que embora seja um movimento, ele tem que ser um movimento gaúcho, ele tem que ser um movimento local para que ele consiga, inclusive, se tornar internacional, né? Porque a gente entendeu até pelos próprios movimentos, né, da pandemia, então do isolamento. Exato. E todas as coisas que aconteceram, a gente entendeu que algumas coisas que estavam, assim, vamos dizer, alguns aspectos pensando em termos de tendências de sociedade, cultura, que estavam acontecendo, eles acabaram sendo acelerados, né? Então, isso que a Elo estava falando, o aspecto do localismo, ou seja, a valorização do que é local, né? Em diferentes espectros, vamos dizer, que essa perspectiva pode abrir, né? Isso é uma tendência, né, em termos de sociedade, cultura e comportamento, né, que já vem há algum tempo acontecendo em diferentes locais do mundo, né? Mas que em função justamente da pandemia, do isolamento e tudo mais, ela acabou sendo acelerada. Assim como a própria colaboração e como todas as outras coisas que também a gente busca trabalhar, o aspecto da transparência, né? Então, não só pela valorização das histórias, mas também falando quais são as técnicas, as maneiras como as coisas são feitas, né? Então, assim, é preciso falar sobre processos, né? A moda do futuro é uma moda que vai falar sobre processo, vai abrir seus processos, né? Vai deixar que as pessoas conheçam isso. É preciso falar sobre processos, e se a gente fala sobre processo, a gente fala sobre pessoas. As pessoas são fundamentais, né? As pessoas que pareciam ali não existir e que não eram tão importantes, elas passaram a ser a centralidade hoje das coisas, né? Então, as pessoas se deram conta, o mundo se deu conta, sem pessoas a gente não consegue fazer nada, veja bem, né? Então, esses são aspectos que a gente buscou outras maneiras e que quer trabalhar cada vez mais, até fortalecendo justamente a rede mesmo. Então, isso que a Elo falou, né? Quando uma marca ela entra para dentro do movimento, ela ganha a arte, né, que a gente criou ali, né, do Eu Amo Moda Autoral Gaúcha, para ela poder usar, então, essa identidade nas suas publicações e reverberar o fato dela estar fazendo parte desta rede, né? Para quê? Para que ela comunique isso, né, e chame a atenção também, obviamente, para a rede, mas para que mais pessoas também entendam a importância, né, de valorizar isso também, né? E de valorizar essa rede que está sendo construída, né? Então, é um desejo que a gente já tinha há bastante tempo, né, Elô, na real, assim, de fazer alguma coisa desse gênero, né? Mas que também a própria, enfim, o momento atual acabou também, assim, ativando, né, e acelerando isso, fazendo a coisa ganhar aí uma velocidade maior até do que a gente estava dando conta, né? Ou consegue dar conta, mas tudo bem, é importante é fazer. Então, como a Elo até citou, né, é morrer na veia, é complexidade na veia. A gente realmente não sabe como é que as coisas vão ser, né? Mas a gente vai fazendo e vai ajeitando e vai organizando e vai estabelecendo novos processos conforme a gente vai vendo as coisas acontecendo. Então, sim, planejar é importante, mas chegou no momento em que qualquer planejamento também meio, né, que assim foi para o espaço. Então a gente tenta
planejar as coisas meio que diariamente, né, Elô? Então a gente vai assim vendo o que está acontecendo, observando e se sensibilizando para as coisas para poder também se organizar conforme as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que nada como uma grande quantidade de medo para tirar a nossa arrogância de que a gente achava que nós tínhamos gerenciamento sobre algo, né? Então, é bem isso. Nós estamos aí construindo o avião na queda, mas, na verdade, toda aquela coisa de construir cenários, de fazer coisas maravilhosas, perfeitas, não existe, nunca existiu, mas agora a gente se deu conta disso, né? A gente só se deu conta, eu acho, né? É a única diferença. Eu queria aproveitar e fazer algumas colocações e até abrir aqui, né? O André acho que tem algumas dúvidas também. A gente tem aqui o Jair, Paulo, o Jair está morando em Lisboa, mas ele foi um dos sócios e fundadores e criadores do Mercado Mundo Mix. Ai, que lindo! Nossa, eu sou muito fã do Mercado Mundo Mix. Nossa! Então, nós também, todos, né? Então, a gente estava até falando que parece que a pandemia trouxe para a gente uma reverberação do antigo, sabe? Assim, não do antigo, mas da nostálgica, né? Quer dizer, que realmente existia essa ajuda, né, coletiva, de você atuar coletivamente. E também eu acho que quando a gente trabalha em rede, pode até existir uma intenção, a intenção existe muito mais do que o planejamento. E eu acho que essa intenção ela é renovada conforme os fluxos vão acontecendo, né? E aí que eu acho que tá uma mudança de chave. Eu vejo duas coisas aí. A Paula já falou e eu acho que a Elô reforçou isso. Como é que você para de pensar no seu e pensa no todo, né? Então isso é uma dinâmica que eu acho que é bem diferente. As pessoas ainda são muito individualistas e pensam individualmente e tem medo, às vezes, de trabalhar coletivamente, de se juntar, né? Ou até de abrir processos. Esse aqui eu abro, esse aqui eu não abro. A gente tem até sentido isso também muito no Fashion Hub e as coisas têm acontecido espontaneamente e é super interessante. Assim, o aprendizado desse trabalho, a gente está até montou um grupo de consultoria e está super legal. O Juan está aí, eu, o André, o Marcos Ran, tem a Poliana que não está aí também ainda. E tem sido assim metodologias de cabeças diferentes, né? E que a gente está traçando até isso como aprendizado para ver que metodologias a gente pode criar, porque não existe, né? Como que você vai trabalhar com alguém que você não conhece, desconhece, vai abrir suas ideias, vai estar junto no mesmo espaço e tudo mais. E aí eu acho que, André, você quer colocar suas dúvidas? Porque eu também tenho algumas dúvidas, mas acho que o André vai colocar melhor. Eu posso só falar uma coisinha para o Jair, então. Por favor. Quero que o Jair fale também, exatamente. Eu tenho um texto que eu trabalho com os meus alunos, tem uma cadeira que eu disciplino, que eu trabalho, né, que é comportamento do consumidor. E toda a perspectiva que eu trabalho é de antropologia do consumo, numa relação de proximidade com as pessoas, da importância da gente se conectar com as pessoas, porque afinal de contas não é o shopping, não é a pessoa, né? Para ela que a gente tem que olhar. E tem um texto que eu trabalho que fala sobre a importância do mercado Mundo Mix para o surgimento de marcas alternativas no Brasil, né? E os alunos amam esse texto, o nome do texto é Onde Você Comprou Essa Roupa Tem para Homem, que é do José Luiz Dutra, que fala sobre moda masculina, que é uma coisa que a gente quase não fala, sabe? Porque quase não existe moda masculina no Brasil, né? Então, o texto fala sobre isso e aborda a importância do mercado Mundo Mix no surgimento de várias marcas alternativas, mas, mais especificamente, surgimento de marcas de moda masculina alternativas, né? Então, super! Se puder uma hora participar de uma aula minha, eu vou amar! Nossa, enlouquecer! Beleza. Agora podem perguntar tudo que vocês quiserem. Quem quiser, abre o microfone, gente. Eu ia colocar. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar, então, já que eu entrei aí junto já. Antes eu vou já começar. Então, primeiro, parabenizar vocês, né?
pela iniciativa, porque é muito guerreiro, né? Porque ainda nesse momento, mas eu acho que esse momento de crise é sempre oportunidade. Então, acho que o Mundo Mix e outro meu empreendimento que chama Mercadinho Chique, a gente começou em épocas de crise. E a época de crise é justamente quando as pessoas estão abertas às coisas novas também. Então, acho parabéns, é um momento perfeito. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao critério de curadoria. Eu queria entender o mix de produto um pouco dessa seleção. Entender se é uma coisa, um perfil mais artesanal ou são pequenos empreendedores também, ou seja, peças únicas, ou tem coleção, tem grade, tem essas coisas. E, ao mesmo tempo, como funciona na prática, porque eu imagino que é uma loja colaborativa e o modelo de negócio de loja colaborativa tem um funcionamento, né? Às vezes a pessoa paga, vamos dizer, para se inscrever, para ter esse selo, essa coisa mais para entender o modelo de negócio também um pouquinho. Então, Elô, eu ou você? Se quiser, responde. Não, mas eu só vou falar que uma coisa assim, ó, são duas coisas diferentes, tá? Eu tenho uma loja colaborativa, tá? Eu tenho uma loja que chama A Loja. Eu gostaria de dizer que eu sou publicitária e, obviamente, eu tinha que fazer um nome desses, né? A loja que é de alojar, né? Mas o movimento o Somos Mag é um capítulo à parte, né? O Somos Mag, ele é um movimento, tá? Eu vou passar a bola para a Paula falar um pouco sobre a questão dos critérios que nós estamos chamando de critérios iniciais, né? Exato. Mas ele não pressupõe venda, nada, é só que são dois assuntos diferentes. Eu tenho uma loja colaborativa e uma marca. E sou uma das pessoas que, junto com mais 7 ou 8 pessoas, que iniciamos o movimento, tá? E agora, vai lá, Paulinha. Tá. Os então, nossos critérios. O que acontece? A gente não o Somos Mag, ele ainda não é uma plataforma comercial, tá? Ele é uma plataforma para dar visibilidade, né? E para difundir o trabalho, então fazer conhecer, né? O trabalho, conhecimento, técnicas, né? De diferentes empreendedores da moda, tá? A gente indica, dentro das nossas postagens, a gente indica, então, onde as pessoas podem comprar isso, né? A gente coloca ali o link do site para comprar, né? Então, assim, a gente indica essas coisas, tá? A gente tem, então, por exemplo, a Elô e a Bia, que tem a loja, elas criaram um marketplace, tá? Dos alojados delas, tá? Então, a gente indica, né? Poder comprar nesse marketplace, por exemplo, certo? Só que a gente não trabalha só com os criadores alojados pela Bia e pela Elô na loja. A gente tem outras marcas que também fazem parte e muitas vezes elas têm venda direta pelos seus próprios sites. Então, a gente também indica isso, tá? Então, nós não somos uma plataforma de comercialização. A gente busca difundir e dar visibilidade, né, para esses criadores. Com relação aos critérios, num primeiro momento a gente entendeu, não é momento de excluir, é um momento de incluir. Incluir. Tá? Então, a perspectiva da inclusão, ela se deu muito da seguinte maneira. Bom, a gente precisa incluir marcas que tenham alguma coisa diferente de fato, tá? Então, assim, não é artesanato. Né? Então, a gente entende que o trabalho de autor ele não é um trabalho de artesanato. Por mais que muitas vezes ele se utilize de técnicas que são artesanais. Como é o caso do Thiago, que a Elô falou antes, né? O Thiago Dollars, ele faz bolsas e carteiras de crochê, né? Uma técnica de crochê muito bacana, inclusive, ele usa também resíduos, né? Ele, assim, usa resíduos da indústria têxtil também e tal. Faz coisas muito legais. E é muito legal, porque ele é um cara que tem os dedos gigantes, né? E consegue fazer coisas muito delicadas, assim. Então, é todo um conhecimento que ele coloca em prática ali, uma técnica para fazer aquilo que é muito legal.
Então, a gente entendeu, poxa vida, tem que falar sobre isso, né? Tem que mostrar isso. A gente não vai mostrar só, olha que bonito esse produto. Porque o produto sozinho, tem um monte de gente que faz também, sabe? Coisas de tricô, crochê, bacaninha, legalzinha, né? Mas a maneira como ele faz, né? Com toda essa história, que ele era do mercado financeiro, agora ele é um monge budista, sabe? Assim, poxa, isso tudo faz com que aquilo seja diferente, né? E claro, a gente também, obviamente, valoriza, então, quem se utiliza do conhecimento e da técnica para gerar alguma coisa diferente, né? E que tenha um apelo estético interessante. Isso também é importante, tá? Então, assim, né? O produto tem que ser legal, tá? Não, a história sozinha também não se vale. Tu tem que ter as coisas conectadas, né, Elo? Então, assim, a gente busca também trabalhar essa dimensão, né, de conexão aí entre os aspectos. Se quiser falar um pouquinho até, Elo. Não, assim, eu acho que tem a primeira questão, a primeira pergunta que a gente faz é tu que faz. Entende? Essa é a grande questão. É tu que faz, né? É tu que cria, entende? Aí eu acho que é a grande peneira da história. E depois a gente vai também para esses critérios de que seja um produto que represente bem a moda autoral, porque não adianta ter um produto que se desmancha, não adianta ter um produto mal acabado, né? Como é que eu gostaria de ser representada? E também tem todo, aí depois a nossa ideia é, inclusive, nós irmos ramificando, vamos dizer, né? Por exemplo, tem gente que, além de ser autor, se utiliza de um tipo de matéria-prima vegana, entende? Depois ainda há a ideia da gente, mas nesse primeiro momento, é um momento que até a gente brincou que é o momento da gente receber todo mundo dentro desses critérios, que seriam quase que critérios mínimos, né? Para depois a gente olhar o que nós temos e aí, a partir disso, a gente começar a planejar como dividir, né? Mas primeiro tem que olhar quem chega. Exato. E quem chega tem que ser bem recebido, porque está todo mundo no mesmo dilema. Né? E a gente o problema é o mesmo. E talvez a gente tenha aqui no Rio Grande do Sul uma coisa que é bacana, mas que não é muito valorizada, que são esses conhecimentos ancestrais. Exato. Sabe? Eles são utilizados para fazer muita coisa, mas as pessoas não sabem valorizar isso. E aí, ano passado, eu tive em Pernambuco, eu tive também em Alagoas, né, fazendo workshop, assim, enfim, falando lá com as pessoas. E aí eu vi que lá eles sabem fazer isso, eles sabem valorizar o conhecimento ancestral e transformar aquilo num diferencial de fato, sabe? Então, a gente pensou nisso também. Poxa, por quê? Por que eu vou ter vergonha de utilizar um conhecimento tradicional, ancestral? Né? Por que eu não posso valorizar isso e transformar isso num atributo, né? Não só desse objeto, mas de toda essa história, né? Então, a gente também tentou trabalhar nesse sentido e chamar, então, num primeiro momento, pessoas que tivessem isso, né? Que de alguma maneira se conectassem a todos esses elementos, né, que a gente colocou aqui. E aí, depois, as pessoas que começaram a se conectar e a mandar de maneira espontânea, então, também respeitando esses critérios e esses aspectos, né? Então, tudo isso é muito importante. Não sei se respondeu a tua pergunta. Eu vi uma outra pergunta aqui da Ângela Garcia. Que eu tô isso, da Ângela. Ângela, aparece aí, Ângela, para fazer a pergunta. Mas que é com relação à academia, né? Isso, qual o viés da academia dentro desse projeto? E se eu estou entendendo, vocês estão abrigando todos esses projetos, essas ideias, esses trabalhos, e depois, não sei se eu estou na linha correta, mas mentorear esse time depois
prepará-los para que eles possam ter uma certificação, é isso? Sim, essas são as intenções, tá? Então, nesse primeiro momento, é um momento de acolhida, né? Entendendo que a gente já tem muita coisa boa, tá? E que precisa, então, ter um lugar para dar visibilidade, contar essas histórias, né? Fazer, assim, trabalhar mais até na dimensão da comunicação, né? E, eu diria que comunicação e serviço nesse primeiro momento, tá? E depois a gente vai daí estabelecer outros aspectos, vamos dizer assim, tá? A academia é uma coisa engraçada, né? Porque, na verdade, assim, a academia são 3 pessoas que estão no movimento, assim, eu, a Mad, né, a Madeleine Miller e a Luciane Bulcão, mais, né? Assim, que são pessoas que estão ligadas à academia, tá? Não tem um viés de ser dessa ou daquela instituição, entendeu? Eu, por exemplo, sou professora da Unicinos, trabalho na Unicinos, né, e tal. Mas não é um projeto da Unicinos. A Mad Miller está na SPM, não é um projeto da SPM, né? A Lu Bulcão trabalha no Senac, não é um projeto do Senac, entendeu? A academia, na verdade, ela foi conectada por meio, né, de nós 3, mas muito por conta das nossas pesquisas realizadas em mestrado, em doutorado, e muito por conta dos projetos que também foram desdobrados por conta dessas pesquisas, entende? Né? Então, eu mesma não estou ligada a nenhum PPG, ou seja, programa de pós-graduação no sentido de mestrado e doutorado, né? Mas eu continuei, fiz meu doutorado, me doutorei em 2017 e continuei fazendo minhas pesquisas em torno de ambientes coletivos, porque o meu objeto de estudo foram coletivos criativos e a importância disso para mudar a chave no futuro, né? Eu continuei fazendo a minha pesquisa de maneira independente, assim, entende? E o movimento foi uma oportunidade de colocar em prática vários princípios de coisas com as quais eu estava trabalhando e as outras pessoas também. Mas a gente não tem um viés acadêmico, não é por aí. Né? Eu gostaria só de completar, porque claro. Lá no começo eu falei que nós pedimos ajuda dos universitários, né? E aí nós chamamos eu particularmente eu fui professora universitária há muito tempo, mas eu não fiz carreira acadêmica, né? E uma coisa que nos fez muito puxar a questão da academia foi que eles nos propiciam processos, entende? Então, quando eu digo que a gente foi buscar inteligência, foi exatamente nesse sentido, de que às vezes eu como empreendedora, né, o que nos falta muitas vezes, nos sobra ideias. Eu sempre digo que o empreendedor é maravilhoso em gerar. Agora, gerir, via de regra, ele é o O. Né? Então, esse gerir, esse criar... olha, eu quero chegar lá. Paula, Madi, Lu, como é que a gente chega lá? Pelo amor de Deus. Daí vem, não, porque daí nós temos fulano que nos ajuda aqui, nós temos essa maneira. Então, eu acho que esse o viés acadêmico, está os meios, né? E criar processos, criar essa questão, a gente jogou tudo num balaio e agora não, olha, nós já podemos, ou seja, elas nos propiciam a gente estar um passo à frente da nossa necessidade. É nesse sentido que eu como eu e a Bia fizemos questão de puxar, né, a Paula, a Madi, né, para dentro, exatamente porque elas viriam a nos acrescentar nesse lado que a gente, enquanto empreendedores, enquanto autores, a gente efetivamente é muito ruim nisso, né? Nessa questão de gerir processos, de criar processos e metodologias. É bem nesse sentido mesmo, assim, o que a gente está sempre buscando justamente, né? Pensar as coisas, bom, então agora, quem sabe a gente, né, vai para cá, vai para lá.
muito a partir justamente dessa dimensão de observação mais ampla, Exato. que é o que a academia busca trabalhar. Eu digo busca porque nem sempre trabalha também, a gente sabe disso, né? Mas pela maneira como a gente constrói conhecimento, eu tenho certeza que a Lu também faz isso, o André também faz isso, a gente tem uma construção de conhecimento que é muito no sentido assim de constrói conhecimento, coloca na prática, né? Ou Exato. as duas coisas ao mesmo tempo também, né? Assim, tipo, conhecimento e prática funcionando junto, né? Então, enfim, minha formação é design e eu não tenho como pensar o conhecimento desassociado da prática. Para mim, ele é uma coisa que funciona muito conectada, né? Então, é muito complexidade na veia mesmo. Acho que é isso. Ângela, você queria falar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Cadê a Ângela? Tá, eu vejo ela aqui, na minha frente. A gente se perde um pouco nesse Zoom, né? Mas acho que tá tudo ok. Tá tudo bem, Ângela? Você quer complementar alguma coisa? Tá com o microfone. Tá Abre o sem... microfone. Desculpa, é que tá entrando uma tela aqui na minha frente, desculpa. Tá enchendo de tela aqui. E eu não tava nem vendo, não tava conseguindo ver. Qual o modelo de constituição de vocês? É uma OCIP? É uma ONG? Ou não está constituída, vai ser constituída no modelo de cooperativa? Tem fins lucrativos ou não? Gente, tudo isso que você está perguntando, assim, a gente está pensando, mas não colocou em prática ainda, sabe? Não somos uma ONG, não somos uma cooperativa, ainda a gente é um movimento, né? Certo. E enquanto movimento, eu acho que a palavra movimento ela é bem interessante, não só no sentido de tentar entender a conformação de rede, né, que a gente se reconhece, mas também a lógica de movimento mesmo, né? A gente entendeu que precisava se movimentar, tá? Então a gente é um movimento, né? Acho que a Elô vai inclusive concordar comigo, né? Eu vou ser bem sincera, eu embora com 57 anos, eu ainda não sei o que eu vou ser quando crescer. Então, eu não sou a melhor pessoa para definir, né? Então, o que eu acho é assim, ó, é bem isso. No momento em que tu nasce de uma necessidade, a primeira coisa que tu tenta é cumprir as tuas necessidades, né? E é bem isso. Eu acho que nós estamos agora, conforme a gente está construindo esse avião para ver se, em vez de cair, a gente voa, né? Vai conseguir arremeter em algum momento. É que aí é que a gente vai ver onde é que vai dar isso, sabe? Onde é que que forma? Até eu acho que foi assunto, Ângela, da nossa última conversa, né? Até eu acho que foi uma coisa que eu acabei puxando. Gente, nós vamos ter que ter um momento, porque começa a ter despesa, né? Sim, exato. Então agora a gente está fazendo o sorteio do boleto, né? A gente faz assim, joga para cima, Deus não pegou, então quem é que paga? Se cair, a gente paga. Se não cair, Deus paga, né? Então, a gente está fazendo rodízio do boleto da hospedagem, rodízio disso, daquilo. Nós estamos dando as nossas expertises gratuitamente, né, para o movimento, mas, obviamente, vai chegar um ponto em que nós vamos ter uma demanda, né, e que a gente vai ter que se organizar. Mas, assim, ó, como a Paulinha falou, nós temos 20 dias de movimento, a coisa andou muito mais rápido do que... Aliás, a gente não tinha dimensão do que a gente estava fazendo. Menor ideia mesmo, né? Mas nós ainda não sabemos, né? Mas a nossa característica é bem essa. É um movimento, por quê? Porque a gente vai ter que andar. A gente não podia ficar parado, né? E agora, conforme as coisas vão acontecendo, eu acho que a gente vai conseguir ver para que lado que a gente vai. Não, e o engraçado é que nesse pouco tempo mesmo de movimento, a gente já chamou a atenção de muita gente, assim, então já veio, enfim, Secretaria de Cultura do Estado, né, já faz parte também do movimento, já veio, já quis
já quer se conectar com a gente, né? Então, a prefeitura, nós tivemos uma recepção impressionante, né? Exato, Prefeitura de Porto Alegre, né? Então, assim, já tem instituições que reconhecem a importância e querem se associar, assim, de alguma maneira a um movimento, né? Então, tem um projeto aqui que acontece, que é vinculado à Secretaria de Cultura do Estado, do Rio Grande do Sul, que é o RS Criativo. Então, o RS Criativo já está conectado, né, à rede e já também ajuda a difundir e já quer, de alguma forma, estabelecer um vínculo para pensar em projetos no futuro. Então, a gente já conseguiu essas coisas, essa visibilidade, isso a gente conseguiu por força justamente da rede, né? Então, a gente sabe que a gente tem que se constituir da forma, primeiro, assim, pensando em formalizações futuras, né? Primeiro, da forma mais orgânica possível, né? Que for permitida, vamos dizer assim, tá? E segundo, da maneira mais inclusiva possível também, que for permitida, né? Então, isso a gente já entendeu que é preciso, né? É fundamental. E aí, a partir disso, a gente vai ver o que vai acontecer. Semanalmente, a gente conversa, né? E aí, semanalmente, a gente vai vendo quais são as demandas e o que a gente pode planejar para aquela semana. Então, os nossos planejamentos têm sido assim, semana a semana. E mais ou menos nem tanto a semana inteira também. Daqui a pouco acontece alguma coisa no meio da semana, daí a gente se reúne ali e planeja as coisas a partir daquilo. É muito em função do que ativa. Eu acho que a questão do movimento e da ativação são dois elementos fundamentais. É muito da questão do que ativa esse movimento a continuar acontecendo, né? Exato. Então, eu posso falar? Claro, deve. Bom, primeiro, parabéns, né? Vocês são realmente mulheres de coragem que assumiu essa bandeira, pegou à frente, eu acho isso fantástico. E quando vocês comentaram que chamou atenção, isso realmente chama, porque o poder público ele está desesperado, ele está buscando alternativas, saídas. Então, quando se tem um movimento desses, é uma resposta daquilo que eles não estão conseguindo, não sabe como vão conseguir. Então, assim, vocês estão sendo uma das soluções para o município, vocês estão buscando a sobrevivência desses empreendedores, vocês estão procurando se segurar nas mãos de cada um e formar essa rede, né? Então, assim, eu até comentei, fiz a pergunta, né, se já tinha uma constituição ou não, porque de acordo com o modelo que vocês adotarem, vocês podem se beneficiar de fundos das próprias secretarias do município, né? Porque, mas para isso precisa ter uma identidade jurídica. Sim, né, para isso, independente do modelo. Então, assim, humildemente, se eu puder dar uma sugestão, claro. Justamente pensar nesse modelo de constituição, né, mais abrangente possível, mais orgânico possível, né, para contemplar o máximo de abrigar, achei bem bacana, né, alojar e beneficiar muitas pessoas. Esse modelo, ele é um modelo bem interessante, que pode ser replicável, né? E isso é muito importante. E o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele tem muito recurso e alojados em alguns fundos, né? Então, projetos replicáveis e especialmente com esse cunho de empreendedorismo, tem uma atenção diferenciada dentro do banco, né? Legal. Mas o pré-requisito é realmente ter essa constituição. Sim. Não, isso nós sabemos, a gente sabe que a gente vai ter que ter uma figura jurídica, né? Se é uma cooperativa, daqui a pouco até um instituto, talvez, em função justamente, né, das frentes que se abrem. Mas um dos aspectos justamente assim que a gente, e isso está lá no nosso manifesto, vamos dizer assim, que a gente buscou valorizar,
foi o do conhecimento, né, para conectar isso com cultura, entendendo que cultura é conhecimento, né, acumulação de conhecimento e memória, né, todas essas coisas, justamente tendo em vista já possibilidades no futuro de poder construir um projeto para submeter a algum edital, alguma coisa que tivesse a ver com isso. Mas também não ficar preso a isso, porque também, assim, a gente sabe que existem esses outros mecanismos que não são necessariamente, né, via governo, né? Existem, enfim, fundações internacionais, tem outros mecanismos, mas tudo isso, com certeza, num futuro próximo a gente vai conversar, viu, Elô? A gente vai conversar sobre isso em algum momento. O Paulo e Elô, eu deixo aberto aí. Cadê o Han? Han tá aí? O Han, ele fica, aparece, desaparece. Cadê ele? Tô aqui, eu tenho uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta. Que eu ia até falar da nossa consultoria. Fala aí, Han, por favor. Ó, a minha pergunta, primeiro, parabéns, tá? É um movimento muito interessante. Eu já dividi um pouco a movimentação que está acontecendo nos Estados Unidos pela SFDA, né? Conselho de Estilistas da América. Eles criaram meio que um fundo de experiência e um fundo financeiro, de fato, né? Assim, você vai lá buscar dinheiro e conselho ao mesmo tempo. Em cima do que vocês têm feito, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: em 1990, a presidente da Central de Design de Barcelona, ela dizia que nós estávamos mudando de Made in para Designed by. Aí o que acontece? Nós, em 2008, com a ascensão do que aconteceu, da China se tornar grande parte de produção, mas nem tanto, porque 60% da economia da China é serviço e não é produção hardware, né? Como a gente acha que é. O que acontece? A Apple criou um movimento que é o Designed by Apple em Califórnia, ou seja, por que eu estou citando esse exemplo? Porque falou da empresa e do lugar, né? Então, e a China virou Made in China e todo mundo está assim. 2020, vocês acham que a gente vai ter algo como feito e desenhado pelo movimento da moda gaúcha? Vai ter algum selo autoral nesse sentido? A minha pergunta é para entender um pouco esse escopo, porque não é para falar da questão territorial que vocês têm, mas é para falar da questão do movimento que vocês criaram, tá? Essa é a minha pergunta. Bom, então, Marcos, obrigada, viu, por todas as dicas, inclusive. Vamos pesquisar sobre esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito legal você falar. A gente já tinha outras coisas no nosso horizonte, né, Elô? Principalmente a Elô trouxe algumas coisas muito legais no Canadá, assim, né? O Canadá é um país também que tem uma conformação mais... Eles dialogam muito tudo, né? Então, assim, eles acabam formando também redes de cooperação e colaboração de uma maneira mais automática até, né? Quando alguma coisa acontece. Mas bacana saber que isso tem nos Estados Unidos também, agora nesse momento, e é um momento para isso. A intenção do movimento é ser um selo, tá? Então, assim, a gente quer chegar nisso, tá? Tanto que a Elô mesmo usou esse termo antes, quando ela disse, a pessoa pega o selo lá e ela começa a usar isso na sua comunicação, tá? Então, a nossa intenção é ser isso, sim, para valorizar, sim, os aspectos que dizem respeito ao território, aos conhecimentos, né? A todos esses fatores que são intangíveis e simbólicos e que, com certeza, determinantes do consumo num futuro muito próximo, né? Se já eram antes, eu acredito que serão mais ainda, tá? Isso é o que eu entendo, né? Elô? Eu gostaria de acrescentar aqui na lista que eu acho assim, ó, do que eu trabalho com os autores, eu gostei muito da história do Made in e Designed by. Eu acho que no nosso caso não seria Designed by, mas Designed why. Show me, né? Não é show me the money, é show me the meaning. Why? Por que Perfeito. Eu acho que não é assim, ó, na percepção desses longos 3 anos, eu acho que
a autoria não é uma assinatura, é uma expressão. Então, Exato. eu acho que e é o que as pessoas estão procurando. Eu acho que não é mais designed by. Eu acho que tudo o que rotula, ela é velho, entende? Tudo o que tem label, meu Deus. Parece a Luciana Gimenez. Pensei em inglês agora, desculpa. Mas pena que eu não posso Mas eu mais entendi, ter filho. pode... Pena que eu não posso ter filho do Rolling Stone, mais. Não dá mais. Mas é bem isso, assim, ó, tudo o que tem label, sabe? Tudo que tem etiqueta é consumo velho, entende? Isso é que eu percebo. As pessoas querem o why, entende? Não, eles querem o design do why. Por que a Bia fez esse vestido, entende? Por que as meninas da Galaticha, que é uma marca infantil, por que elas fazem toda a roupa infantil com cunho educativo? Por quê? Exato. Entende? Então, eu acho que a moda autoral, ela não é made in, não é designed by, ela é design why. E eu acho que é para esse lado que a gente quer conduzir. E esse porquê, ele tem uma resposta, às vezes, que bate tão fundo, porque tem tanto a ver com algo que tu queria fazer na tua vida, algo, sabe? Tipo assim, puxa vida, eu sempre quis fazer isso, né? E a pessoa foi lá e fez. Por isso que eu sempre digo que eu tenho muita honra de ter os autores lá, porque para mim eles são pessoas literalmente, semanticamente exemplares, né? Eles são exemplos de gente que foi lá, largou, desapegou, muitas vezes de uma condição até econômica superior, e foi lá e fez, né? Então, eu acho que a nossa evolução é para conduzir os autores a falarem o porquê do design, e é isso, na minha concepção de futuro, que é o que as pessoas vão procurar, principalmente depois de todo esse tempo de quarentena e de questionamento. Eu acho que as pessoas vão ir mais fundo nos porquês do que no o quê, né? E fechando até com isso que a Elô falou, né? Todo se abre toda uma potencialidade da gente justamente falar sobre as motivações, sabe? O porquê tem muito a ver com o que te motiva, afinal de contas, né? O que te move, sabe? Que é o tal do propósito que todo mundo está falando, que o negócio tem que ter propósito, que as marcas têm que ter propósito, sabe? Cara, e quando é que não tinha que ter? Então, só agora que tem que ter? Não, então agora a gente está lançando luz sobre isso e está entendendo, olha, tem que ter um sentido de existência, senão não tem por que existir, sabe? Então, acho que é isso um pouco, né, Elô? Exato. A questão do porquê, assim, é tipo, por que você faz isso, afinal de contas, sabe? Podia fazer qualquer outra coisa, mas tá fazendo isso. Então, tem que ter alguma coisa por trás. Não é gratuito. Né? Entendeu? E eu queria falar uma coisa também, Paula, porque eu acho que a gente fez até, um dos trabalhos que a gente fez até com orientação sua, foi lá que tem a ver com design do autor, né, que é da Argentina e tal, mas eu acho que a gente está, o Brasil, ele tem uma intenção, às vezes, grandiosa, né, então se eu vou abrir alguma coisa, eu tenho que ter 30 lojas, eu tenho que ter não sei quantas pessoas, então, assim, a minha experiência aqui já em Portugal me mostra isso já que é um pouco a gestão do pequeno, sabe? E que agora eu acho que o foco está nisso e a gente talvez consiga sobreviver financeiramente ou, vamos supor assim, como é que a gente monetiza um projeto desse, né? Eu acho que é isso. Claro. É você diminuir as expectativas, encaixar no outro modelo e realmente se permitir a dar muito mais a intenção no poder criativo
do que no volume, digamos assim, né? Então é muito diferente do que o mercado da moda vem trabalhando, que é muita questão de volume, muito a coisa da grandiosidade e de um crescimento e de uma evolução rápida. E eu gostei muito do que a Elô falou, que todo label é velho, né? Até anotei várias coisas aqui que achei muito legal. E acho que é um aprendizado incrível, né? E eu acho que eu não acredito mais em aprendizado também se não for assim, na colaboração, porque sozinho você não chega em nenhum lugar, né? Não, e uma coisa que também, no tempo que eu estava fazendo o trabalho de campo nos diferentes ambientes coletivos, né, para o meu doutorado e tal, e que depois eu continuei, inclusive, né, assim, observando algumas conformações e entendendo que, primeiro, não existem, pelo menos não na literatura, a gente tem a governança e tal, mas eu questiono se a governança dá conta, tá? Não existem modelos de gestão que deem conta de movimentos coletivos colaborativos. É uma carência, ó, gente, né? É uma super carência que existe porque as coisas elas são caóticas, realmente, elas são orgânicas, elas são complexas e qualquer outro termo que a gente possa usar aí para falar sobre coisas diferentes, né, daquilo que a gente conhece. Primeira coisa. Segunda coisa, colaboração é assumir responsabilidades juntos, né? É diferente de ajuda. Tá? Então, assim, você entender que você está fazendo aquilo, claro, em função de toda a rede e tal, mas você também está se beneficiando com isso. E isso é colaboração, entendeu? Você não está aí no jogo também por conta assim do, você é legal. Aqui não é assistencialismo. Todo mundo está de uma maneira muito equivalente, vamos dizer assim, né? E também que esse modelo de crescimento em que a gente vai continuar crescendo, não vai, sabe? Não vai. A gente realmente vai ter que olhar para outras formas de progressão. Eu gosto dessa palavra, né? Progressão, sabe? Assim, é progredir, não é crescer, né? Eu até questiono um pouco a questão da própria exponencialidade, que é algo que é muito conectado também à economia criativa e tal, sabe? Porque exponencialidade também subentende um movimento de crescimento, assim, que é para muito além, sabe? Né? Não sei se é muito por aí. Tem um modelo que eu tenho lido muito, assim, muitas coisas sobre, que é o modelo Dunnett, a economia Dunnett, né? Que é de uma economista que chama Kate Raworth, tá? E esse modelo vai ser colocado em prática em Amsterdã, pós-pandemia. Eu ia falar exatamente dele, Paula. Nossa, que sintonia. E eu estava pegando aqui para deixar. Você foi mais rápida no gatilho. Eu vou colocar aqui no chat essa matéria, pode falar. É muito legal. Então, assim, eu curto pra caramba muita coisa que os holandeses fazem, assim, até porque eles foram, né, assim, os caras que puxaram a coisa do mercantilismo. Então, tem que esperar mesmo deles um modelo diferente, sabe? É eles que têm, assim, essa responsabilidade histórica, talvez, mesmo, né, com a gente. Assim, eles e os ingleses, talvez, né? Mas é muito interessante porque esse modelo econômico prevê não um crescimento absurdo, assim, porque há um esgotamento de recursos e principalmente um esgotamento de pessoas, e as pessoas são o recurso mais importante, sabe? Então, é um modelo que tenta equilibrar recursos naturais, pessoas, conhecimentos e crescimento econômico, né? E esse modelo, eu tenho certeza que ele tem uma relação muito forte com colaboração, com coletividade, com todas as coisas que a gente está falando aqui agora, sabe? E com dividir o bolo também. E realmente dividir, né? Não aquelas promessas que fizeram, que, sei lá, que o comunismo fez e que depois... Isso aí foi tudo demagogia, sabe? É uma outra maneira, uma outra configuração de sociedade, cultura, política, né? É outra lógica, sabe? E talvez não tenha nem nome ainda para isso, na real, né? Enfim, não sei se eu viajei muito também, Elô, se quiser falar alguma coisa. Mas eu acho que essa coisa eu não sei, se vocês me olharem no Face, o meu avatar é a Poliana. Tá? Então eu já parto do princípio que eu sou sempre aquela assim que né, vê a coisa bonitinha, né?
Mas eu costumo dizer que para tu ser otimista, tu tem que ser extremamente criativo, né? Para ser pessimista, tu só tem que ser, né? Sim, então, só existir já é um pessimista, default, pronto. já é o pessimista, né? Então, mas eu acho também que teve uma questão, um lado bom nessa questão da pandemia também, foi de que a gente experimentou exatamente, eu vou falar de novo, a perda daquela arrogância, né, que a gente tinha. Eu venho do mundo corporativo, gente. Eu sou publicitária, trabalhei muitos anos, tive agência de propaganda e eu atendi grandes contas. Eu sempre trabalhei no segmento de moda, grandes contas de moda. E eu costumo dizer, eu faço uma perversão literária com cauda longa, né? Que eu costumo dizer que o futuro da economia ele está exatamente na cauda longa, mas não tratando só na questão do consumo de internet, mas também porque nós vamos ter pequenos negócios, muitos deles, né? Então, essa economia vai dar uma nova dimensão, que não é aquela coisa, né, daquela curva, né, produtiva. São pequenas produções e muitos, né? E isso vai dar uma paridade social, vai dar uma paridade econômica que vai fazer com que os nossos ideais se transformem, né? Aquela coisa de ter muito vai aos poucos estar sendo substituída ou pelo amor ou pela dor, né? Que é a maneira como o ser humano aprende, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Então, realmente, a gente... Legal. Ô, Elô, só para... O Marcos Kahn perguntou se você trabalhou na Gás. Não sei. Não, com Gastão, não. Eu tinha uma... Eu sou maior pé frio, porque as agências que eu trabalhei, tudo fechou. Tá? Aí eu abri a minha, quebrei a minha. É o mercado, eu também. Não é frio, não. Eu tinha que tomar uns banhos de sal grosso, alguma coisa, né? Mas não, e eu e a Bia, durante 20 anos, a gente começou muito cedo. A gente teve uma agência de propaganda, né? Que foi a primeira agência focada 100% no segmento da moda. Que legal. A primeira agência de publicidade. E vem daí, então, a nosso flerte com a moda vem... Bom, eu atendi mais de 30 anos contas de moda. Comecei muito cedo, quase no berçário. Meninas. Gente, tá uma delícia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tô preocupada porque... Pode falar. Eu conheço a Elô, conheço a Paula, né? Conheço boa Oi, parte. Raul. Boa noite. Boa noite. Assim, só uma questão, assim, a Paula falou várias vezes em modelo, daí tu deve saber que modelo é uma palavra para alguns, assim, bem problemática, né? Para mim é um pouco, assim. E eu só queria chamar a atenção de vocês, talvez assim, porque vem daquela lógica que eu até coloquei ali, local, acho que é um termo do Manzini, né? Uma lógica que é local, ao mesmo tempo ela é global, né? E bebe dessas duas fontes e acaba se articulando de uma maneira um pouco diferente, que não é nem tão local nem tão global, né? Mas que nesse entre aí tem a sua força. Talvez a falta de um modelo seja a força maior da Somos Mag, né, ou da Mag, né, que desculpa, eu apareceu para mim para eu seguir no Instagram, eu achei que era uma revista e comecei a seguir. Porque eu sigo tudo bem, Raul, tá perdoado. Aí hoje eu vi acho que um post teu e eu disse, olha, não é uma revista, são pessoas que eu conheço até. Aí eu fiquei meio curioso e tal, mas eu queria só voltar ali na questão do modelo, assim, talvez um modelo que a gente pode desdobrar esse modelo mais duro, modelo mais... né? Eu não acho que o modelo tire exatamente a criatividade, mas é um movimento redutivo, de certa maneira, né? Então... Eu preciso muito falar sobre isso. Tá, eu acho que tu vai me contrapor, assim, mas eu digo na natureza... Não, na verdade não. Não, tá. Mas enfim, mas só para dizer que talvez assim essa falta de modelo mais duro, assim, seja realmente uma força
né, para se trazer outras, porque a gente nunca é tudo muito mutante, né? A Bia e a Elô conhecem o nome do meu estúdio assim há 1000 anos. Eu não comecei no berçário e há 1000 anos mesmo que é estúdio mutante, mas enfim. Talvez essa mutação constante que a moda tem, né? Que o corpo tem, que a gente pensa tem o tempo todo. Talvez essa falta de modelo, um modelo mais, digamos, mole, desculpa o termo, seja realmente uma força, assim, né? Então, só para não me alongar e não ficar me repetindo, acho que era isso. Eu acho que assim, Raul, eu super concordo contigo. Eu acho que tudo aquilo que está dentro de um modelo pré-concebido, ele perde força porque ele... É que nem gramática, cara. Assim, estudar gramática é estudar a língua morta, porque, na verdade, a língua ela está viva, sendo falada cotidianamente e cotidianamente sendo transformada, né? Então, eu concordo contigo. Eu acho que aquilo que está num modelo fechado, ele tende a engessar e morrer, né? Eu fechado, acho que a gente... Oi? Bom termo, fechado, eu não tinha achado. Eu acho que a gente precisa conceber mecanismos abertos, que se transformem conforme a coisa vai acontecendo, sabe? Então, assim, se é para pensar em cenários de futuro, que eu sei que você, né, vai entender o que eu estou falando, porque o Raul é aluno do mestrado em design da Unicinos, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né? A questão de construção de cenários de futuro, que seja um cenário aberto e que a gente entenda que esse cenário pode ser transformado a qualquer momento, porque todas as variáveis que foram colocadas em consideração para construir aquele cenário podem sofrer alteração a qualquer momento, em função de novos entrantes, que é o termo legal, para falar sobre coisas que vão acontecer. Sabe? Então, eu acho que a ideia é por aí, assim, se for para conceber um modelo que ele seja aberto sempre, ou que ele preveja, né, aberturas para que ele constantemente se transforme também. Eu não consigo conceber hoje nada que não seja dessa maneira, principalmente em função do aprendizado com a pandemia, né? A gente não soube o que fazer lá no início, quando teve isolamento, quando teve todas as coisas, porque todos os modelos com os quais nós nos conectamos desde lá do início, eles são concebidos de maneira fechada. Desde o início que eu digo, desde a nossa infância e tal, eles são concebidos de maneira fechada e não de maneira aberta, né? Então, a gente não tinha referencial, não tinha imaginário para recorrer e todo mundo ficou desesperado, sabe? Num primeiro momento, que justamente foi por conta disso. E agora a gente se deu conta que a abertura e a flexibilidade que vem junto com a abertura e a adaptabilidade, que é outra consequência também, que ajuda a gente a expandir, né? E, enfim, a poder continuar. Né? Para mim é isso. Perfeito. André, gente, assim, eu aprendi pra caramba. Eu tava precisando falar, assim. A gente nem se falou, né, Paula? Deixa aí, André. Fecha isso, André. E agradeço imenso, André, acho que vai dar um fechamento aí. Mas olha, Elô também, adorei te conhecer. Nossa, ficaria horas. Para mim foi uma aula, assim, adorei. Você trouxe alguns autores que são os autores olha, que a gente troca esse chá por cerveja, a gente vai ficar ótimo! Aqui, tá? Beleza! Vinho português! Então, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho mais de movimentos em redes, talvez num próximo momento, mas claro, eu já gostaria de deixar totalmente aberto. A gente está fazendo um processo em redes de consultoria. A gente abriu aí 2 modelos, um é Lab Experience e o outro é Quick Service, que também estão sendo todos revisados. A gente já fez para uma marca, talvez a gente termine agora já na semana que vem. E se vocês quiserem, de repente, para discutir o movimento e entrar nesse processo de consultoria, trocar uma ideia, fazer, de repente, aí um ensaio, uma sessão para a gente trazer mais né, Marcão tá com a gente aí, Marcos Kahn também, tem mais 2, 3 pessoas, e tá super legal, porque assim, as pessoas dos meios mais diferentes estão se disponibilizando. Então, isso eu acho que é assim, sabe, as pessoas de empresas e modelos mais engessados estão se disponibilizando. Jair também está aí com a gente, né?
para tratar disso, sabe? Para tratar desses novos modelos a Ângela, enfim, está todo mundo nesse movimento, de tratar novos modelos para a moda, né? Então, legal. Eu acho que assim tem muitos movimentos que são globais, né? Mais bonitinhos, mais acabados, com atores globais, mas que a gente não sabe aonde vai dar. E a gente quer que realmente tenha resultado, que tenha produtos bacanas e diferentes desses movimentos. Então, deixa isso aberto. Aí eu acho que eu passo a palavra para o André, porque a Paula tem aula. Eu tenho aula daqui a pouco. E apesar dela acontecer aqui também no computador, né, atualmente, mas eu tenho que dar um tempinho, assim, sabe, né? Desconectar aqui, conectar com as outras coisas. Bom, então vou ser bem breve, eu achei super bacana, obrigado mesmo. Eu acho que essa coisa de juntar as pessoas, os movimentos autorais, os designs autorais, é fundamental, né? A gente vê que a gente passou por um momento que as coisas quase explodiram na moda brasileira, começo dos anos 2000, e de repente refluiu muito. E eu acho que esse é o momento realmente de a gente retomar esse espaço da moda. E o que eu vejo é isso aqui: toda grande ameaça traz uma grande oportunidade. Então, a gente fica super triste, super chateado, né, por uma série de coisas que acontecem, mortes, é uma briga política, né, cada vez mais estúpida, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, eu acho que essa aceleração do mundo que está acontecendo vai para o lado bom e não para o lado ruim. Então, eu vejo que assim essa união, né, essa oportunidade da gente estar junto, a gente estar podendo crescer, é maravilhosa. E o Idalmic, ele faz parte de um projeto muito maior que está baseado nessa questão de escassez e abundância, de trabalhar em rede, de equilibrar a oferta e demanda por meio de uma sustentabilidade social, econômica, ambiental maior. E então convido vocês a conhecer mais o projeto, né? A gente tem Quem Sabe Ensina. Quando vocês falaram do vinho, a gente já tinha esse projeto, começou a gestar ele faz 2 anos. Então a ideia do que a gente chama de café concerto, que é vamos tomar um vinho, vamos. Então eu compro um vinho aqui, você compra um vinho ali, a gente toma um vinho e fica conversando, né? Ou um café, ou uma cerveja e tudo isso. Mas assim tem muitas oportunidades, espero que a gente possa aproveitar elas ao máximo possível, né? Para fazer essa mudança que o mundo estava pedindo. Agora ele deixou de pedir e exigiu, né? Está exigindo, então cabe a nós fazer isso. Então, se não tiver mais ninguém aí para falar nada, a gente encerra aí a sessão. Muito grato, né, Paulo, Heloísa. Se quiser dar sua última palavra. A gente que agradece assim pela oportunidade, Lu, André, foi ótimo. Eu quero muito fazer parte dessa rede que vocês estão construindo para aprender também com pessoas com outros conhecimentos, né, e poder trocar outras experiências assim. Nossa, super. Eu só não consegui pegar todas as coisas que vocês escreveram aqui no chat. Pois é, eu pensando a mesma coisa da Paula, pensei a mesma coisa. Não, é gravado e eu vou mandar. Depois essa sessão vai subir para o YouTube, mas a gente grava o Por favor, se puder mandar para poder responder, daí particularmente assim, para cada um, gostaria bastante, tá? Fica o convite para vocês seguirem a gente no Instagram, @somos.mag, tá? Por favor, sigam a gente lá. Cada seguidor assim ajuda, né, a ampliar também a rede e enfim, a tornar esse movimento mais conhecido, porque os algoritmos também funcionam assim, né, gente? Quanto mais gente seguindo, mais o algoritmo se retroalimenta disso e diz assim, vou ter que mostrar mais essa gente, sabe? Então a gente precisa disso também, né? Legal. Mas obrigada, foi lindo, adorei, super obrigada, foi muito bacana. Não, é isso aí, gente, muito obrigada mesmo, viu? Sem palavras aí, valeu. Legal. Gente, bom fim de semana aí e a gente continua falando. Tchau, gente. Obrigada. Vou falar contigo, Jair, hein? Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigada mesmo.